Mateus capítulo 7, do versículo 13 em diante. Está escrito: entre pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhe uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produzir bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias vão dizer: Senhor, Senhor, nós profetizamos em seu nome. Em seu nome não expulsamos demônio? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Meus irmãos, estamos encerrando as exposições acerca do Sermão do Monte ou do Sermão da Montanha. O Sermão do Monte é instruções para o modelo de vida, o modelo de vivência daqueles que são chamados e pertencem ao reino de Deus. Se você tem dificuldade tanto que não pode cumprir nada do que está aqui nesse sermão, de fato, o Espírito Santo não habita na sua vida. Mas aqueles que são chamados por Cristo a perceber, a compreender, a viver, a agir a partir desses ensinamentos, é porque o Espírito Santo habita em você. E é esse mesmo Espírito que está nos capacitando, que continua nos orientando, para que possamos viver, compreender e praticar tudo aquilo que está nesse sermão. O Sermão do Monte, ele foi proferido por Jesus. Jesus chama os seus discípulos e uma grande multidão seguia Jesus, e Jesus então começou a falar sobre coisas, assuntos daqueles que fazem parte do reino de Deus. O Sermão do Monte é a maneira prática do cristão, do crente, daquele que é salvo em Cristo, viver o Evangelho como Cristo requer de nós. Há coisas desafiadoras no Sermão do Monte, de fato, que nós pensamos, como de fato vamos cumprir essas coisas? Mas ao mesmo tempo pensamos, vamos cumprir não porque somos bons,
não porque somos pessoas legais, não porque somos educados, mas vamos cumprir se de fato deixarmos a ação do Espírito Santo operando nas nossas vidas. Nós vamos cumprir aquilo que a palavra de Deus requer de nós. E aí Jesus começa a falar de muitos assuntos no Sermão do Monte, assuntos esses que estão na contramão deste mundo. O mundo nos chama e nos desafia a sermos melhores cada dia, a darmos resultados, a estarmos no alto do topo. Só assim as nossas vidas vão ter sentido. Enquanto na verdade o Sermão do Monte, ele nos chama a sermos humildes, a buscarmos a paz, a buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós somos chamados a viver uma vida que importa primeiramente em agradar a Deus. E em Jesus, ele, finalizando esse sermão, ele aqui, trazendo algumas analogias importantes, ele mostra que esse sermão, ele requer de nós um compromisso e um comprometimento do nosso coração. A que ponto, ou a quem, em que perspectiva o nosso coração ele está comprometido? Com que o nosso coração está comprometido? E é por isso que ele traz essas analogias tão importantes. Ele fala aqui sobre duas portas ou dois caminhos. Ele fala aqui sobre duas árvores e fala aqui sobre duas casas, como analogia daqueles que de fato agradam a Deus ou daqueles que de fato não agradam a Deus. Pode ter certeza, se nós não estamos agradando a Deus, nós estamos agradando o mundo, a carne, o inimigo das nossas almas, porque de fato que devemos é agradar a Deus. Assim deveria ser ou deve ser as nossas ações. Quando nós fazemos algo ou pensamos em fazer algo, de fato essa interrogação sempre deveria vir à nossa mente. Quando eu ajo assim, quando eu tomo essa decisão, eu estou agradando a Deus? De fato Deus se agrada com essa minha decisão? De fato Deus se agrada com aquilo que eu estou fazendo? Só que muitas vezes nós não nos apercebemos e aí tomamos decisões de acordo com o desejo do nosso coração, que é enganoso mais do que todas as coisas, diz a palavra, que assim é o nosso coração. Achamos que estamos, e muitas vezes tomamos decisão porque queremos ser felizes, queremos satisfazer os nossos prazeres, mas muitas vezes, na maioria das vezes, tudo isso está na contramão com aquilo que agrada ao Senhor. E nós somos chamados, através do Sermão do Monte, a dedicar a nossa vida ao Senhor, a sabermos que nós não somos nada, mas que Deus deve ser tudo nas nossas vidas, que Ele sim deve ser aquele que nós temos que olhar e agir a partir dele. E por isso Jesus está dizendo, olha, no versículo 13 ele diz, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Jesus está dizendo que tem duas portas, e nós não podemos nos negar, porque teremos que passar ou por uma ou por outra porta. Uma ele diz que é estreita, e a outra ele diz que é larga. Quando Jesus fala sobre a porta estreita, ele está fazendo a alusão ao cuidado que nós devemos ter, porque essa porta estreita, ela não dá condição que nós levemos as nossas bagagens pessoais. Não tem como passar por esse caminho ou por essa porta com muita bagagem, com muita coisa. Nós temos que deixar coisas para trás. Hoje pela manhã nós falávamos sobre uma vida com Deus, e quando Cristo chamava um dos discípulos, ele dizia assim, olha, venha, que eu vos farei pescadores de homem. Quem Cristo chamava, automaticamente essa pessoa deixava de fazer alguma coisa.
E muitas vezes ela deixava de fazer uma coisa que ela gostava muito, que agradava muito. Ela tinha que sacrificar algo. Nós vivemos uma sociedade que até mesmo os crentes, ou as pessoas que têm um apego com o evangelho, ou com o meio cristão, com a comunidade, elas querem servir ao Senhor sem querer deixar nada para trás. Elas querem negociar, elas querem fazer acordos, elas querem seguir sem ter que renunciar coisas que Cristo está dizendo: ei, para passar por essa porta, não tem como você passar com essa bagagem. Aqui não cabe, aqui não tem como, você tem que estar desnudo, você tem que estar despido de você mesmo, ou de toda a tralha que você tem, e deixar que só Deus te conduza, porque Ele é a suficiência para a tua vida. Ele está dizendo: olha, passai, entrem pela porta estreita. Entre pela porta estreita. Sabe por quê? Porque ao contrário disso, vocês terão uma porta larga. Só que a porta larga, espaçosa, mas é o caminho que conduz para a perdição. Na porta larga, sim. No caminho largo, sim. Você pode ir com toda a sua bagagem. Você pode ir com tudo aquilo, com os seus desejos, com tudo aquilo que você quer. Mesmo aquilo que desagrada a Deus, você passa tranquilo por ela cabe tudo, tudo pode passar, você não precisa renunciar e nem deixar nada para trás. Uma das máximas do Evangelho é a renúncia. Uma das máximas do Evangelho é renunciar. Paulo vai dizer lá em Gálatas: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu anulo, eu me desfaço, não é interessante a minha vida, porque o que é interessante para mim, Paulo dizendo, é o que Cristo tem para mim viver. Só que muitas vezes o que Cristo tem para mim viver está bem longe dos meus sonhos, daquilo que eu quero. E aí muitas vezes eu não quero abrir mão de tudo isso. Eu não quero abrir mão. Então sabe qual é a porta que tem para você que não quer abrir mão de tudo isso? A porta larga. Ela sim, você pode ir com tudo que você tem. Só que a Bíblia diz que a porta larga é a porta do caminho que leva para a perdição. Para a perdição. Jesus está fazendo essa analogia tão importante. Ele vai falar: estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. E são poucos os que o encontram. São poucos que encontram esse caminho. São poucos. Porque as pessoas querem cumprir os seus desejos, querem fazer o que querem. Elas dizem que mandam nas suas vidas, pagam as suas contas, fazem o que querem. E estão em rebeldia contra Deus e não querem mudar. E não querem arrependimento, e não querem mudança de vida. E aí Jesus está dizendo: o caminho é apertado, não dá para você vir com a sua tralha. Deixe tudo isso para trás e siga o Mestre no caminho estreito. Ele fala ainda, no versículo 15: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Vocês vão conhecer eles, sabe como? Pelos seus frutos, pela maneira que eles se comportam, que eles agem, que eles tratam negócios, que eles se comportam, naquilo que está no coração deles, que são revelados. Sabe aquela máxima? Todo mundo é gente boa, até que tu pise no calo dele. E aí, logo ele se revela. Logo ele diz: eu não levo desaforo para casa. Bateu, levou. E isso e aquilo. Porque o coração está cheio da maldade. Está totalmente contrário ao que manda a palavra de Deus. E aí, nós vemos uma cultura de muitos falsos mestres e falsos profetas. Pessoas que lotam lugares para falar, para dizer, e pregam um evangelho totalmente outro, que não é o evangelho de Cristo. Conversando com
uma pessoa e ela sempre falava sobre o evangelho na perspectiva de um evangelho que nós tínhamos que potencializar, encher a igreja, colocar pessoas, não tem espaço na igreja de cadeiras porque nós temos que encher a igreja. Só que muitas vezes não importa o método, o que importa é que a gente traga alguma atração, eis aquilo outro, e se fale disso e aquilo. Só que a verdade, quando ela é pregada, ela distancia muitas vezes aqueles que não querem viver a verdade. E as pessoas falam, não, essa palavra não dá, eu prefiro a palavra que diz, ei, não importa como você entrou nesse lugar, Cristo vai te dar tudo aquilo que você precisa. E a mensagem da Bíblia é, Cristo pode te dar muitas coisas, mas tem hora que Ele vai te negar muitas coisas. Ele vai dizer não para você em muitas situações. Em muitas situações. Jesus uma vez pregou uma palavra dura, e as pessoas foram embora. E Ele perguntou aos seus discípulos, e vocês não vão embora também não? E Ele falou, para onde iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? Então, os falsos profetas estão por aí, e eles são conhecidos pelos seus frutos. Versículo 18 diz assim, olha, a árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Quer ver como uma pessoa ela se revela? Quando ela é contrariada. Você consegue ver uma pessoa como ela se revela quando as coisas não saem como ela quer. Mesmo que ela esteja certa em alguma questão, você vê como ela age. Ela quer matar, ela quer destruir, ela fica indignada ao ponto de não querer mais relacionamento com aquela pessoa, porque ela entende que ela foi então vilipendiada, ela entende que ela foi agredida, e agora ela não quer mais nenhum papo com a outra pessoa. Isso mostra o coração. Imagina se Cristo fosse fazer isso conosco. Quantas vezes nós ofendemos a Cristo? Quantas vezes nós fazemos coisas que não agradam a Deus? Quantas vezes nós tomamos atitude que não tem a ver com o que Cristo quer? E Cristo nos perdoa e nos chama de irmão. Deus nos chama de filhos. Nós somos chamados para estar com Ele, Ele nos perdoa. Então as falsas pessoas, os falsos líderes, eles sempre estão tentando fazer movimento, encantar pessoas, trazer coisas novas. As pessoas muitas vezes achariam melhor se eu chegasse na frente e dissesse, meus irmãos, eu estou sentindo um frio aqui na espinha, estou sentindo um frio, estou sentindo algo diferente, uma sensação e algo, e não sei o que, e as pessoas se encantariam com essas coisas como se encantam. E disser só um anjo ali, ou um anjo com a bandeja de ouro, ou não sei o que, te entregando uma chave, e as pessoas estariam alegres com essas coisas. Mas isso é um falso evangelho, que promete coisas que não podem dar, são mentirosos, se trajam, botam lenços aqui, colocam kippá como se fossem judeus, colocam mantas, tem mantras, palavras de efeito, todas essas coisas, para então enganar o povo, e muitas vezes é isso que o povo quer, ser enganado. Mas Jesus está dizendo, ei, tenham cuidado com essas pessoas, tenham cuidado, porque muitos deles estão na porta, nem entram e nem deixam as pessoas entrarem. Tenham cuidado com essas pessoas. Queira a clareza do Evangelho, o Evangelho sendo explicado em verdade. E ele diz no versículo 19, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nós somos um galho enxertado em Jesus, que é a videira verdadeira. A pergunta, ou o que temos que pensar é, esse galho que somos nós, enxertados em Cristo, que é a árvore principal, está dando frutos? Está frutificando? Está cumprindo para aquilo que veio? A Bíblia vai dizer, se não estiver dando frutos, é cortado e lançado fora no fogo.
Ele ainda diz, versículo de número 21, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus que está nos céus. Como diz por aí, né? Falar, até papagaio fala. Dizer que não é, que faz isso, que não faz aquilo, que é profeta, que não sei o quê, que é não sei o quê. Vamos ver se de fato as suas ações, a sua vida reflete o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que nem todo que diz Senhor, nem todo que diz aí fazem milagres, em multidões, em ginásios e não sei o quê, e dizem que fazem todas essas coisas e são de Deus. A Bíblia diz que em muitos pontos da história bíblica, Deus usou homens ímpios para cumprir um determinado propósito, mas não significa dizer que esse homem ímpio era salvo por Deus. Não significa dizer. As pessoas estão por aí, alguém faz milagre, e não sei o quê, e revela, e fala isso, e fala aquilo. Mas a Bíblia diz aqui, que nos últimos dias, no dia do fim, do juízo, essas pessoas chegarão diante de Deus. Versículo 22, muitos naqueles dias vão dizer, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu nunca conheci vocês. Mas eu era pastor de uma igreja batista e pregava lá na frente todo domingo. Eu não te conheço porque tu não fazia, a tua motivação era errada, tu não fazia aquilo que me agradava. Mas eu cantava no louvor, mas as tuas práticas não agradam a Deus. Mas eu fazia parte de algum grupo da igreja, eu ajudava na cozinha, eu até evangelizava, falava de Jesus. Se nós de fato não temos um coração que agrada a Deus, se nós de fato não estamos adorando a Deus e queremos sempre satisfazer os nossos desejos, no dia final Ele vai dizer, ei, eu nunca te conheci. Tu poderia enganar a comunidade como sendo um pastor, tu poderia enganar um pastor sendo um dos líderes, tu poderia enganar as pessoas que estão à tua volta, mas eu nunca te conheci, porque tu nunca foi servo meu. Meus irmãos, nós somos chamados a viver a vida cristã, vivendo e andando nesse caminho estreito, não sendo um galho infrutífero. Nós somos chamados a viver com sinceridade diante de Cristo. Com isso, eu não estou dizendo que nós não temos falha, não estou dizendo isso aqui. Cristo nunca falou sobre isso. Cristo, fazendo a oração sacerdotal, que foi a última oração dele antes de subir, ele dizia assim, Pai, eu quero orar para que tu possa guardá-los e sustentá-los. Não os tire do mundo, mas que tu possa guardar eles desse mundo, para que eles venham ser um em mim, em nós, assim como eu e tu somos um. Cristo sabia e sabe que nós pecamos. Cristo sabe, mas com isso nós não devemos viver o cinismo do pecado. Nós não devemos viver a repetição constante dos pecados. Nós não podemos provocar, querer, amar, pecar e viver pecando, porque Ele vai dizer, eu nunca te conheci. Mas eu fui na igreja batista e levantei a mão, estava cantando até um louvor, eu chorei naquele dia. Ele vai dizer, eu não te conheço. Eu não te conheço porque a tua motivação é errada. Tu não me serve, tu serve os teus desejos, os teus prazeres. Por isso eu não te conheço. Versículo 24, ele diz, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus fala aqui de duas casas. Ele não fala de diferença entre uma casa e outra. Ele não fala. Ele fala da diferença entre o solo na qual as casas foram erigidas.
ele fala do terreno, ele fala da base na qual as casas estão fundamentadas. É aí que está a diferença. Aonde está fundamentada a casa que é você, que é templo do Espírito Santo? Está fundamentada em tantas coisas que não condiz com a palavra, mas ele diz que aquele que ouve a palavra é como alguém que está sólido, firme. A sua casa foi construída sobre uma base forte. E vai cair chuva, vai transbordar os rios, vai soprar o vento, vai bater na casa que está fundamentada na rocha, só que essa casa não vai cair. Não vai cair porque ele é aquele que ouve a palavra, guarda ela e pratica. Não é alguém que ouve a palavra e vomita ela lá fora e vive uma vida como se o que foi falado no domingo não tem nada a ver da maneira que eu vivo a minha semana, do que eu vejo no meu celular, do que eu vejo no meu computador, das relações que eu tenho com as pessoas, da maneira que eu trato as pessoas, da motivação do meu coração, daquilo que eu desejo, o que eu faço ou deixo de fazer. Ele diz que as pessoas que assim vivem é considerado como aquele que fez a sua casa na areia sem nenhuma base. E aí quando vinha a tempestade, quando vinha a chuva forte, logo essa casa vai cair. Logo essa casa vai ao chão, porque ela não está fundamentada em Cristo. Tiago vai dizer que a pessoa que ouve a palavra e não cumpre, é como alguém que olha o seu rosto no espelho e logo se esquece. Imagina alguém acordando pela manhã, olhando o seu rosto, lá, baba do lado esquerdo, remela do outro lado, ela olha assim e fala, eu não vou limpar nada não, e sai, esqueceu. Ela não procurou fazer a higiene necessária para poder limpar o seu rosto. Tiago vai dizer que assim é aquele que ouve a palavra e não pratica. Eu posso até não conseguir praticar 100% do que diz a palavra, mas eu tenho que me esforçar, eu tenho que caminhar, obedecer, ler a palavra, para que através dessa leitura eu possa aprender, amadurecer, crescer, caminhar com o Senhor. Agora, quando eu me nego a ler a palavra, quando eu me nego a obedecer, quando eu me nego a estar congregando no lugar que se prega a palavra, que caminho eu voltei, eu sou essa casa que está erigida na areia, irmão. Vai vir a dificuldade, eu penso em todas as coisas menos em Deus. A solução para tudo no mundo é tantas outras coisas menos o Senhor. Por quê? Porque a casa está erigida, levantada na areia. Então Jesus, ele diz que quando ele termina de falar essas três analogias, ele diz, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas, que eram falsos mestres, que diziam conhecer a palavra. Nós somos desafiados, meus irmãos, a viver o verdadeiro evangelho, ou a verdade do evangelho. Às vezes eu falo para algumas pessoas, olha, imagina o culto aqui, é 1h30, né? Nós temos 4 cultos por mês, seria aí já 6 horas, né? Se você vem na quarta-feira, que é mais 1 hora, e aí no mês, essas 4 horas daria 10 horas. Se você vem na oração aqui, seria mais 1 hora, pelo menos um dia por semana, ou se você viesse em outra atividade da igreja. Imagina que você tivesse aí pelo menos 25 horas por mês. Se você passa 5 anos gastando pelo menos 25 horas do mês para estudar para um concurso, 5 anos você passaria num concurso que pagaria muito bem. Pagaria muito bem. Você não estaria perdendo o tempo sendo um falso cristão, quando você decide viver uma vida daquilo que Deus não quer para você. A vida com o Senhor
requer de nós compromisso. Compromisso do nosso coração, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos relacionamentos, dos nossos contratos, da nossa vida comum, da nossa palavra, de como nós vivemos a vida. A palavra do Senhor requer renúncia. Para encerrar, uma igreja evangélica, nesses dias de carnaval, elas fizeram um bloco e decidiram que deveriam participar da cultura, porque logo o carnaval é cultura, e deveriam participar da cultura. Não tiveram a sensibilidade, à luz da palavra, de entender que tudo aquilo que é praticado está muito contrário ao que Deus quer. Adoração a tantos outros deuses, prostituição, adultério, tudo celebrado em um mesmo lugar. Mas eles entenderam que deveriam estar ali e participar, porque faz parte da cultura. O Evangelho é contra a cultura, meus irmãos. É isso que o Evangelho é. Se você, na cultura da moda, na cultura disso, na cultura daquilo, achar que deve seguir a vida pela cultura, você não vai conseguir viver o Evangelho. O Evangelho, ele é contra a cultura. O Evangelho, ele redime cultura. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Que Deus em Cristo possa nos comunicar essa verdade, para que nós possamos continuar a ser santo, para que nós possamos continuar sendo edificados e crescer e chegar na estatura que Deus requer de nós, quando enfim estivermos na glória, vivendo todas essas verdades da palavra de Deus. Nós vamos estar cantando a última canção. Enquanto nós cantamos, você continue adorando ao Senhor, continue bendizendo o nome do Senhor. Convido a todos a ficar de pé, aqueles que podem ficar, fiquem de pé, aqueles que podem, para que nós possamos adorar o Senhor com mais essa canção. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Essa canção diz que o desejo é que nós possamos ser santos. Possamos ser santos. Porque Deus, ele está fazendo uma grande obra em nós. E essa obra que ele está fazendo em nós, ela está mais, já andou muito mais do que quando começou. Então é o que Deus está fazendo em nós. Tudo que eu quero é ser santo, santo como tudo que eu quero é ser livre, livre pra te servir. De todas as coisas que eu quero e que eu preciso, eu quero estar no centro da tua vontade. De todas as coisas que eu quero e que eu preciso, eu quero estar no centro da tua vontade. Aquele que começou a boa obra em minha vida, não terminou, não terminou, não terminou. Aquele que começou a boa obra em minha vida, não terminou, não terminou, não terminou. Aquele que começou a boa obra em minha vida, não terminou. Tudo que eu quero é ser santo, santo como tu.
Tudo que eu quero é ser livre, livre pra te servir. De todas as coisas que eu quero e que eu preciso, eu quero estar no centro da tua vontade. De todas as coisas que eu quero e que eu preciso, eu quero estar no centro da tua vontade. Aquele que começou a boa obra em minha vida, não terminou, não terminou, não terminou. Aquele que começou a boa obra em minha vida, não terminou, não terminou, não terminou. Aquele que começou a boa obra em minha vida, não terminou. Aquele que começou a boa obra em minha vida, não terminou, não terminou, não terminou, não, 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 não. Aquele que começou a boa obra em minha vida, não terminou, não terminou, não terminou. Aquele que começou a boa obra em minha vida, não terminou. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos encerrando o nosso momento de culto público, avisando os irmãos que chá é aqui atrás. Os irmãos estavam colocando ali